Logo, a senhora Missu pede para sua amiga pegar o carro para levarem a sua filha até o hospital. Mas antes que a sua mãe fizesse qualquer decisão, a protagonista explica que já fez a cirurgia há 3 anos e desde então vem guardando esse segredo. Em seguida, as duas voltam para casa e agora a notícia se espalha para o restante da família. Assim que fica sabendo sobre a sua menina, o pai da protagonista já começa a passar mal, mas pelo menos agora eles sabem toda a verdade. Inclusive que Sang-woo decidiu acabar o casamento por não querer ver mais Hyun-jun sofrer por sua causa. Misu, igual aos outros, fica muito abalada com a notícia, no entanto ela se culpa mais ainda quando passa a pensar na forma que tratou Sang-woo assim que ela voltou para o país. Retornando ao passado, descobrimos que há 3 anos Sang-woo foi aos Estados Unidos. Ele até chegou a ir na rua em que a sua melhor amiga morava. Contudo, quando a avistou com seu noivo, o homem decidiu apenas ir embora, mesmo percebendo ao longe que a protagonista aparentava estar diferente. Depois desse quase encontro, por algum motivo, Sang-woo decidiu ignorar as mensagens de Sang-woo e aos poucos os dois se distanciaram, o que faz hoje o homem se sentir culpado, pois essa era a época em que ela mais precisava de apoio. No dia seguinte, nas primeiras horas, o grupo de amigas de Misu já ficam sabendo da notícia. Então, consequentemente, Mo-eun também se atualiza e corre para conversar com a sua amiga, que mais uma vez explica os seus motivos de ter escondido esse segredo, mas Mo-eun, diferente dos demais, não julgou a sua melhor amiga, ao invés disso apenas a abraçou. Enquanto isso, como a protagonista havia estado no hospital no outro dia e o pai de Sang-woo é o chefe dos médicos, não demorou muito para ele descobrir sobre Sang-woo. Então, Kyung-joon decidiu conversar com seu filho sobre o estado da protagonista e deu a sua palavra de que vai cuidar da saúde dela. À noite, Dan-ho é o próximo que fica sabendo ao encontrar Mo-eun chorando ao caminho de casa e depois que os dois sentam para conversar, descobrimos que a filha dele também quase perdeu a vida há 2 anos. Depois de um acidente, por um milagre, a menina sobreviveu, mas o caminho foi difícil, pois a sua recuperação foi um pouco trabalhosa. Dito isso, o homem aconselha sua amada a aproveitar cada segundo com a protagonista. E em meio aos desabafos, o primeiro beijo do casal surge. Na próxima cena, vemos Risu com aquele homem que o seu marido achou que havia algo rolando entre eles. Os dois se encontraram, pois o homem tem algo a dizer para ela e não é uma notícia muito boa. Risu pensava que logo seria transferida para outro país para continuar o seu trabalho, entretanto o ministério está planejando demiti-la com benefícios pelos anos de contribuição. Voltando à protagonista, no dia seguinte, em meio ao caos, Sang-woo decidiu sumir sem dar notícias. Ela decide ir até a praia e deixa o seu celular em casa. O único que foi capaz de achá-la foi Sang-woo, que lhe deu uma bronca assim que a encontrou. Sabendo que a sua amiga não iria lhe escutar, o homem decidiu arrastá-la até a água e quando estavam de roupas dentro do mar, Sang-woo pediu desculpas para ela por a ter ignorado quando ela mais precisava. E agora o melhor casal de amigos voltam a se falar. Enquanto isso, Kyung-joon ficou animada ao saber que a biópsia da protagonista não deu nada grave. E para comemorar, ele decidiu fazer uma surpresa buscando a sua esposa no trabalho. Entretanto, quando o homem a avistou com o vice-ministro de novo, novamente ele deu as costas e foi embora. Voltando à protagonista, a sua família e seus melhores amigos decidiram fazer uma festa surpresa para ela, já que quando ela voltou para o país não houve nenhuma celebração e é claro que Sang-woo amou. No entanto, ao mesmo tempo, na casa dos pais de Sang-woo, o seu pai pedia o divórcio para sua mãe. Mais tarde, naquela noite, Hyun-joon ligou para a protagonista pela última vez. O homem queria apenas se despedir dela, pois ao ver o quão ela está feliz hoje ao lado de seus amigos e família, Hyun-joon entendeu que não se encaixa mais ao lado dela. No entanto, o homem deixou bem claro que a amou de verdade. Só no dia seguinte que Sang-woo ficou sabendo da partida de Hyun-joon e mesmo não gostando muito do rapaz, ele arrastou Sang-woo até o aeroporto para os dois se despedirem e ainda o agradeceu por ter cuidado de sua amiga naquela época.
No dia seguinte, vemos um momento fofo da protagonista com seus pais. Apesar de ainda não gostarem da ideia dela ser chefe de cozinha, agora eles decidiram apoiar o sonho dela. No entanto, sua mãe deixa bem claro que caso Sang-woo perceba que não vai dar conta, ela pode largar tudo e ficar em casa junto à senhora. Enquanto isso, passando para Dan-ho, descobrimos que a babá de sua filha acabou se machucando. Dessa forma, a mãe de Mo-eun resolveu se candidatar à vaga. Então, Mo-eun, que estava ignorando o homem depois daquele beijo, terá mais dificuldade ainda para continuar com seu plano. Na próxima cena já é de noite, vemos Sang-woo jantando com seus pais. O casal resolveu marcar com o homem para lhe contar duas coisas. Uma é que Hyo-soo será transferida para a África, o que é meio controverso quando lembramos que recentemente ela recebeu a notícia de que seria demitida, e a outra é sobre o divórcio, o que, apesar de não ser algo chocante, deixou Sang-woo chateado de certa forma. Após jantar, enquanto bebia na rua sozinho, Sang-woo lembrou de uma briga que escutou anos atrás de seus pais. Hyo-soo desabafava com seu marido sobre pensar que nunca deveria ter se casado ou ter tido uma criança. Ela odeia o fato de Kyung-joon desejar que ela fosse uma dona de casa e por mais que ame Sang-woo, ela se arrepende de ter dado à luz. Voltando ao presente, quem vai buscar Sang-woo desmaiado na mesa do estabelecimento é a protagonista e no caminho de casa ele conta a razão de estar tão mal para ela. No dia seguinte, Hyo-soo se despede de Mi-soo da protagonista, mas antes da senhora voltar para casa, Sang-woo conta para ela que Sang-woo está bem abalado com as últimas notícias. Enquanto isso, Mo-eun estava em uma sauna com Yeon-do e a sua mãe. Em certo momento, a menina desabafa falando tanto que queria ter uma mãe também, e nesse momento Mo-eun explica que cada pessoa parte em uma jornada da vida, e que infelizmente a mãe dela acabou tendo que ir mais cedo, mas mesmo assim Mo-eun comenta que consegue enxergar o pai e mãe de Yeon-do no rosto da menina, o que acaba deixando a criança mais tranquila. Contudo, em relação à despedida de Hyo-soo com seu filho, a situação ficou ainda mais delicada, pois o homem expôs um pouco do quanto ele está chateado e que sempre esperou para ter uma mãe, mas agora não adianta mais. Assim que volta ao escritório, Sang-woo se depara com a protagonista, que o faz perceber que ele deve se despedir melhor de sua mãe. Afinal, não sabemos o que pode acontecer no minuto seguinte. Dito isso, logo que liga para seu pai para saber o horário do voo, Kyung-joon conta que está na delegacia, pois Hyo-soo não chegou a embarcar e simplesmente sumiu. Como a mulher é uma pessoa muito reservada, nenhum dos três faz ideia de onde ela possa estar. Dessa forma, Kyung-joon decidiu ligar para aquele colega que parece ser íntimo de sua ex-esposa para perguntar se ele sabe de algo. Nesse momento que o senhor fica sabendo que não havia viagem alguma, na verdade Hyo-soo vai se aposentar. O colega avisa Kyung-joon sobre algumas bandeiras vermelhas. Por exemplo, a mulher ultimamente tem agido de formas diferentes, às vezes esquecendo de coisas que recém tinham sido acertadas. Ao longo do dia, todos foram às buscas de Hyo-soo, tentando os lugares em que ela poderia estar em um templo em que a senhora costumava ir com as suas amigas. Ela foi encontrada fora da trilha desorientada após ter se perdido, mas aliviada por ver rostos conhecidos. Aproveitando a felicidade de terem a encontrado, Kyung-joon desabafa que sempre sentiu a falta dela todas as vezes que ela foi embora por causa do trabalho e acredito que agora o casal vai voltar a se entender novamente. Sang-woo também desabafa sobre seus sentimentos e finaliza dizendo que ainda precisa de sua mãe por perto, que leva todos a caírem em lágrimas. No dia seguinte, Sang-woo viaja ao trabalho. Dessa forma, a protagonista precisa ocupar o seu tempo com outras coisas, no entanto, a ausência do homem faz com que ela perceba os seus sentimentos por ele. Sendo assim, aproveitando que está com a coragem toda, Sang-woo vai ao encontro dele e se declara em meio a um campo de girassóis, o que resulta em um beijo. Enquanto isso, Kyung-joon resolveu depois de anos finalmente enfrentar aquele colega de trabalho de sua esposa, o qual rola alguns boatos de ser amante dela. Em meio aos gritos, o homem descobre que na verdade nunca aconteceu nada entre ele e Hyo-soo. Sendo bem sincero, o colega comenta que não gosta de mulheres de uma forma romântica, o que acaba deixando Kyung-joon surpreso. Afinal, ele agiu de certos jeitos por sempre desconfiar de que havia
teria algo acontecendo. Voltando à protagonista, logo ela e Sanyo voltam para casa, mas o casal nem precisou contar sobre o relacionamento deles para Moeun, pois só no jeito dos dois agirem, a melhor amiga de ambos percebeu que algo havia mudado, o que a deixou muito feliz. Moeun também tem uma novidade, ela fez a entrevista para ir trabalhar na Antártica e como é uma pessoa muito dedicada, obviamente foi selecionada. Agora o trio está com os dois segredos do restante das pessoas que o cercam e apesar disso, Moeun passa a aproveitar ainda mais seu tempo de sobra com Yeondu e Dongho. Em certo momento, Moeun vai acampar com pai e filha e depois de um dia muito divertido, quando a menina estava dormindo, Moeun abre seu coração para Dongho. Ela expressa o sentimento de querer ser mãe de Yeondu e também companheira dele. No entanto, para minha surpresa, a reação de Dongho é totalmente inesperável. A resposta que o homem deu para o que Moeun falou é que ela não poderia ser mãe de sua filha e que o relacionamento deles não iria dar certo, incluindo que o beijo que aconteceu há alguns dias foi um erro. Enquanto isso, o resultado para a perda de memória de Risu não indicou nada grave. Na verdade, foi qualificado como uma perda de memória a curto prazo e com monitoramento ela pode voltar a viver a sua vida tranquilamente. Dessa forma, os pais da protagonista de Sanyo decidem viajar para a praia, o que resulta com o nosso casal sozinhos à noite. Sanyo acabou jantando na casa de Sanyu e depois ela o convida para ler quadrinhos em seu quarto, mas acaba que rola algo a mais do que leitura. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!